Foi pouco mais de um ano de investigação que resultou em 2 ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal de improbidade por fraudes na implantação do GISA, Gestão de Informação em Saúde, pela Prefeitura de Campo Grande. Nosso inquérito civil público foi instaurado a partir do envio pela Assembleia Legislativa do relatório final da CPI da Saúde. O sistema, que deveria modernizar e integrar a rede pública de saúde, recebeu investimentos de mais de 8 milhões de reais do Ministério da Saúde. Completa ausência de fiscalização do contrato, que ensejou na liberação de quase todo o dinheiro público, sem a devida contraprestação, de modo que o sistema GISA hoje não funciona. De acordo com as investigações, as ilegalidades atingiram a licitação desde a sua elaboração. A existência de cláusulas ilegais impediu que empresas do país inteiro participassem do processo licitatório. O prefeito, na época, Nelson Trade Filho, e o ex-secretário de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, são réus nas ações, além de outras 24 pessoas, entre elas servidores públicos municipais, empresários e as empresas contratadas. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, a empresa que liderou o consórcio recebeu a visita do então secretário de Saúde em sua sede em Portugal. Isso meses antes de formalizar a contratação. Foi averiguado que a viagem foi paga com recursos da própria Telemídia, que pouco tempo depois fez doações não declaradas para a campanha de Mandetta para deputado federal em 2010. Nas ações, o Ministério Público Federal pede a condenação de todos os envolvidos por improbidade administrativa e a devolução de mais de 16 milhões de reais. Devolução integral do prejuízo causado, pagamento de dano moral, pagamento de multa, perda dos direitos políticos e que seja vedada a contratação com o poder público. Diante das ilegalidades na licitação e na execução do contrato, o Ministério da Saúde já havia exigido os mais de 8 milhões que foram repassados para a implantação do GISA. O atual prefeito, Gilmar Olarte, já se comprometeu em devolver a quantia, mas de forma parcelada. O valor corrigido pode chegar a 14 milhões de reais. Nós aguardamos que o juiz receba a nossa inicial e dê início ao processo por improbidade administrativa e almejamos a condenação futura dos réus. Mandetta, enquanto era deputado, votou uma emenda contra a liberação de 22 bilhões e não sei quanto para a saúde. Ele que é tão do lado da saúde e da ciência, por que enquanto deputado ele votou contra uma verba de 22 bilhões e lá vai pedrada para a saúde? Porque não é por causa do Covid que a saúde precisa de dinheiro só agora, não. Saúde sempre precisou de dinheiro, porque sempre pobre morreu na saúde pública brasileira. É o fim do mundo. Quer dizer que lá naquela época ele, deputado, ele era contra a ciência e a saúde, votou contra essa medida que iria beneficiar a saúde em 23 bi. Agora mudou, virou o disco, pô. E acho que ele não vai continuar mesmo. Eu acho que eu não vou ficar bancando aí, ó. Mandetta apoiou a PEC dos gastos que retirou 22 bilhões e 500 milhões da saúde. Põe na tela grande, para não dizer que eu que estou inventando aqui, ó. Da onde é isso aí? Do UOL? Da Folha de São Paulo? Do UOL, tá, do UOL. Eu não inventei nada. Quer dizer que aquele Mandetta dessa época aí, esse Mandetta dessa época aí era contra a saúde, era contra a ciência. E agora o Mandetta de agora é a favor da saúde. É a favor da saúde, ele mudou de uma hora para outra. Põe de novo para não dizer que sou eu. Põe de novo para não dizer que sou eu que estou inventando notícia. A fonte é do UOL, que é do Grupo Folha, inclusive, que o Bolsonaro mete o pau toda hora. Mas olha lá, ó. Mandetta apoiou a PEC dos gastos que retirou 22 bilhões e 500 milhões da saúde. Defensor de mais gastos para a saúde na atual crise do coronavírus, o ministro Luiz Mandetta votou em 2016 a favor da proposta da emenda constitucional do teto de gastos públicos que retirou do setor cerca de 22 bilhões e meio nos últimos 3 anos. O valor é superior a todo o volume de recursos destinado ao Ministério da Saúde em caráter emergencial para a União fazer frente à pandemia do novo coronavírus, no total de 18
bilhões e 900 milhões. Também equivale a cerca de 7 vezes o orçamento anual da saúde com o programa Mais Médicos, que chegou a atender 60 milhões de brasileiros. Na época da aprovação da PEC, do teto dos gastos durante o mandato do presidente Michel Temer, Mandetta e o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, argumentavam que os orçamentos da saúde e da educação não seriam prejudicados. O então deputado e seu partido votaram a favor da emenda que congelou os gastos públicos por 20 anos. Quer dizer, Mandetta, há 4 anos atrás, você era contra dar 22 bilhões e 500 milhões para a saúde e congelou isso por 20 anos e agora, de repente, você está a favor da saúde, Mandetta? Dá para você explicar isso? Isso não fui eu quem falou, não. Tá no UOL, pô, tá no UOL. E não vem me dizer que eu estou defendendo o Bolsonaro, porque tá no UOL. O UOL é do Grupo Folha. O Grupo Folha, o Bolsonaro toda hora mete o pau. Quer dizer, põe lá, para não dizer que eu estou defendendo o Bolsonaro. Existe uma coisa chamada o seguinte, história. História. Isso é história. Está registrado por excelentes jornalistas que tem lá no jornal e no site. Isso é história. Isso é história. O Mandetta, que hoje virou cientista de saúde, que defende a saúde, com grana para a saúde, vetou lá atrás 22 bilhões e 500 milhões como deputado. Lá ele era deputado, agora ele deixou de ser deputado para virar Hipócrates, o pai da medicina. Isso está mais para hipocrisia do que para Hipócrates. Essa é a grande realidade. Esse é o grande detalhe. Por isso que ele não deve ficar... Eu não vou bancar aqui totalmente, mas ele não vai ficar como ministro da Saúde. O Bolsonaro está esperando um momento para dar uma bica nele. São essas as informações que eu tenho. E por que quando perguntaram para ele hoje quantas pessoas foram curadas no Brasil até agora? Não vou responder porque não sei o quê. Aliás, ô Simão, dá outra matéria aí. Você entendeu como é que é o negócio? Pode abraçar. A melhor voz do Ministério. Vamos lá. Vamos lá. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eternamente. Às vezes eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Passa como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Que Deus abençoe. Valeu, meu amigo. Show de bola. Tem aquele vídeo que eu pedi aí? Então, vamos ver o nosso ministro da Ciência, que estava triste pra caramba e preocupado com a saúde do povo brasileiro. Roda esse vídeo aí, deixa eu ver o vídeo. Põe na tela grande. Estava preocupado com o povo morrendo. Vamos ver o ministro ontem. Roda aí o vídeo. Esse é o nosso ministro da Ciência, logo depois de ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, dar aquela entrevista coletiva, ser aplaudido e depois cantando. Deixa eu ouvir. Esse é o nosso ministro da Saúde e da Ciência, que não era ele o ministro da Ciência e da Saúde, que estava tão preocupado com o povo brasileiro, já que ele achava que o trabalho dele era o maior trabalho do mundo, que poderia salvar vidas, ele, quando sai do cargo, deveria pensar, poxa vida, eu podia ter salvado tanta gente, mas me tiraram do cargo, eu estou triste,
estou muito mal. Aí ele viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver e não ter a vergonha na cara de gravar um vídeo desse logo depois de abandonar praticamente o povo brasileiro. Porque foi ele quem induziu o presidente a demiti-lo. Essa é a grande realidade. Aquela entrevista que ele deu foi pedir para sair. Ou alguém tem dúvida disso? Então, ele abandonou o paciente e chutou o dono do hospital. Depois foi cantar com a turma dele aí. No mínimo, deveria ter a decência de se retirar para casa e pensar, poxa vida, eu com o meu plano, que era um plano excepcional, eu que sou o novo Einstein, eu que sou o Hipócrates, o pai da medicina, poderia ter conseguido salvar tanta gente, vou triste para minha casa. Não, foi cantar. Mostra ele cantando de novo aí. Isso é falta de sentimento pelo povo, já que ele achava que ele e a equipe dele iriam salvar o povo brasileiro. Isso não é atitude de equipe que acha que vai salvar o povo brasileiro e que depois de demitido o chefe vai sair boa parte dessa equipe. Se não fosse sair na transição, porque eles têm que passar os dados que têm que passar e ver se estava tudo certo, se tinha alguma coisa errada, eu já mandava todo mundo embora de uma vez. Essa é a grande realidade. Se eu fosse presidente, porque isso é uma falta de vergonha na cara, praticamente forçar o presidente a despedi-lo, não é? E depois sair cantando. Depois da entrevista, sair cantando. Isso não é atitude de gente séria que está pensando no povo. Você acha que esse cara está pensando no povo? E em algum momento, será que esse cara pensou no povo? Isso aí é revoltante, isso é repugnante. Porque, acompanhe meu raciocínio, eu sou um cara que acho que eu vou salvar o povo brasileiro. E aí eu chego à conclusão que assim, não dá mais para salvar o povo brasileiro, eu vou brigar com o cara que está lá na presidência da República e ele vai me mandar embora. Eu sairia dali chateado pra caramba, porque eu deixei de salvar o povo brasileiro. Eu pensando no povo brasileiro, assim, esse cara me botou para fora daqui e eu não vou salvar o povo brasileiro vai morrer pra caramba porque eu não estou aqui. Esse seria o raciocínio. O cara sai cantando, significa que ele nunca esteve preocupado com o povo brasileiro, coisa nenhuma. Sabe que isso é atitude de um cara que estava no cargo de ministro da Saúde, representando a ciência. Foco, ciência. Aí, de repente, ele deixa de atuar no foco, na ciência e vai cantar. Isso é desprezo ao ser humano que ele acha que podia ter conseguido salvar. Eu não preciso dizer mais nada. Eu falei que não ia falar mais desse cara e não vou falar mais mesmo. Entendeu? Esse é o detalhe. E os caras da esquerda que ficam falando, o cara está defendendo o Bolsonaro porque o Mandetta... Pô, vocês outro dia estavam metendo pau no Mandetta, que o Mandetta mandou os médicos cubanos embora daqui. E no fundo, até que vocês tinham razão, porque os médicos cubanos estão lá no México salvando vidas. Mas foi o Mandetta que vocês ergueram a bandeira como, olha, o Mandetta da esquerda e tal. O Mandetta mandou os médicos cubanos embora, foi ele que mandou. Puxou o saco do Bolsonaro até outro dia, metendo o pau na imprensa, dizendo que a imprensa atrapalhava o trabalho dele, que o presidente apresentava o exame dele se ele queria, porque o presidente podia fazer o que ele quisesse. E depois sai cantando, e cantando Gonzaguinha ainda, que era um cara que eu adorava, uma música linda, né? E que fica desprezível na voz dele e da sua equipe, que simplesmente mostra um apreço que eles têm pelo povo brasileiro desse jeito aí. Esse é o apreço que eles tiveram pelo povo brasileiro. Porque se eu sou um cara que acha que vou salvar o meu povo e sou mandado embora da minha função, eu saio chorando porque, poxa vida, eu ia salvar o povo brasileiro, agora não vou salvar mais. Concorda comigo ou não? Olha, me dá o intervalo comercial e o merchandising, porque eu estou enojado de ver esse vídeo aí.